Boa noite, querido irmão e minha querida irmã. Que bom ter você aqui conosco nessa terça-feira, 7 de março de 2023. Que bênção, que alegria, um privilégio ter você aqui comigo nessa oportunidade. E eu quero louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua contribuição aqui com o nosso canal, compartilhando. Eu tenho visto as pessoas compartilharem as mensagens e isso ajuda muito, porque é para isso que existe esse canal, para compartilhar e ensinar a palavra de Deus. Então já deixa aqui inscrito, se você está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa aqui as notificações, dá essa força para o pastor Mozart, para que a palavra de Deus seja alcançada cada vez mais e mais em todos aqueles que estiverem a oportunidade, né, de ouvirem a palavra através dessa ferramenta tão poderosa, dessa ferramenta tão abençoadora que é o YouTube. A gente vê tanta gente colocando tanta bobagem, né? Tanta coisa sem noção, e você pode me ajudar através do seu canal, da sua internet, compartilhando aqui a mensagem. Tá certo? Então, vamos orar para que o Senhor possa receber então o nosso louvor, a nossa adoração, e o Espírito Santo falar ao nosso coração através da palavra de hoje, que são as poderosas armas de Deus. Já viu? As poderosas armas de Deus. Tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que virtualmente, mas o teu Espírito está agora nos unindo a Deus e vai nos falar através da tua palavra, que nada possa impedir, atrapalhar, ó Deus, o agir do Espírito Santo nos nossos corações, o falar do Espírito Santo aos nossos corações. Que essa mensagem, ó Deus, abençoe quem está assistindo agora e as pessoas que com certeza estarão assistindo depois através do YouTube. Obrigado por essa ferramenta, obrigado por esse canal, e que ele seja sempre utilizado para a honra e glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então já abra lá a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 15 a 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 15 a 17. Nós estamos nesse tempo aprendendo, estudando muito a respeito da carta de Paulo aos Colossenses. E se você prestar atenção, essa já é a terceira mensagem nesse texto, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17 de Colossenses, para você ver. Essa já é a terceira mensagem, para você ver como a palavra de Deus ela é abençoadora, ela é inesgotável, ela é profunda, ela fala aos nossos corações. Abriu a Bíblia aí? Colossenses, capítulo 3, verso de 15 a 17. Eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. E esse primeiro verso, o verso 15, é um dos versos que eu mais amo da palavra de Deus, e você vai aprender o porquê nessa mensagem. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações aquilo que ele certamente tem para nós nessa oportunidade. E eu quero começar, meu amado irmão, minha amada irmã, trazendo para você uma situação bem interessante.
Na fase, você conhece Martinho Lutero, que foi o grande reformador, que começou com a reforma protestante, sofreu muitas ameaças na sua vida, muita perseguição. E conta a história que na fase mais difícil da sua vida, quando ele sofria muitas e muitas ameaças, Martinho Lutero recebeu a ajuda de muitos amigos e de muitos admiradores. E sabe o que eles propuseram? Sabe o que eles falaram para que Lutero se defendesse? Olha, Lutero, nós vamos ajudá-lo a se defender através das armas. Lutero olhou para eles, recusou na mesma hora e disse o seguinte: eu não vou apelar para armas e derramamento de sangue para a defesa do evangelho. Foi pela pregação da palavra que o mundo foi conquistado. Pela palavra a igreja foi salva. É pela palavra que ela vai ser restaurada. Eu não vou depender de ninguém, senão de Jesus Cristo e de sua palavra. Que testemunho maravilhoso deu Lutero. Que testemunho maravilhoso deu esse homem de Deus. Pois bem, Martinho Lutero sabia muito bem, ele sabia que a maior e melhor arma de Deus que podemos usar em nossa vida para sermos conduzidos à vitória são justamente as armas de Deus, que Deus coloca para nós, e não as armas dos homens, e não os aparelhos, a aparelhagem humana, ou até mesmo o próprio conhecimento humano. A melhor arma para se conseguir a vitória são as armas de Deus. Pois bem, no texto de Colossenses capítulo 3 que nós lemos, dos versos 15 a 17, o apóstolo Paulo menciona, nos ensina aqui 3 poderosas armas de Deus que vão nos conduzir à vitória. Primeira arma poderosa de Deus, anota aí, é a paz de Cristo. Olha o que diz o verso 15. Seja a paz de Cristo o quê? O árbitro, o juiz em vosso coração. Meu amado, minha amada, esta paz que Paulo está dizendo aqui, a paz de Cristo, é a condição de descanso e de contentamento no coração daqueles que sabem que Jesus vive, daqueles que creem que o nosso Redentor vive. Essa paz é a convicção de que os pecados passados já foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido por Deus e sendo dirigido para o nosso bem. Essa paz é a certeza completa, total, de que o nosso futuro jamais poderá nos afastar de Jesus. Essa paz é a certeza que o nosso futuro jamais poderá nos ameaçar, porque temos Cristo. O reinado dessa paz ressalta ainda mais a necessidade de ter uma comunidade cristã, de se ter uma igreja convivendo com a mais completa união e a mais total tolerância. O chamado aqui também é para não permitir que nenhum espírito estranho se infiltre nos relacionamentos dos membros da igreja, destruindo a paz. Você sabe muito bem que de vez em quando aparece na vida da igreja, aparece na situação de alguma igreja, uma palavra, um murmurinho, algo que vai trazer um problema. E é como uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando vê, causa uma dissensão, causa uma divisão na igreja. Meu amado, nós temos que ter união e tolerância.
nenhum espírito estranho, nenhuma palavra estranha pode atrapalhar os relacionamentos dos membros da igreja, destruindo a paz. Essa é a paz de Cristo, porque foi Cristo quem nos deu essa paz. Olha o que diz João, capítulo 14, verso 27. Você conhece muito bem esse verso? Repete aí comigo, porque eu sei que você sabe esse verso de cor. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Repete comigo em voz alta. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E ele termina dessa maneira maravilhosa. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra maravilhosa de Jesus sobre paz que ele nos deixa, meu amado. Essa paz de Cristo não é a paz de um lugar do tipo você está caminhando, vivendo, morando, residindo em montanhas, com um belo lago, uma bela paisagem, ou você morando à beira do mar. Não! Essa paz que Jesus nos deixa, essa arma poderosa que é a paz de Cristo, não é a calmaria, nem é a ausência de lutas. Meu amado, essa paz não é nem mesmo a presença de coisas boas. Essa poderosa arma de Deus, essa paz é uma pessoa, essa paz é Jesus. Cristo é a nossa paz. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E, meu amado, essa paz não é apenas interna, é também uma paz que reflete nos nossos relacionamentos. Quando temos a paz de Cristo, temos paz uns com os outros, uma vez que nós fomos chamados em um só corpo. Olha o que diz a parte B de Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Não podemos ter a paz de Cristo no coração e ao mesmo tempo estar em guerra com os nossos irmãos. Não podemos ter uma relação verticalmente correta com o nosso Deus sem estar também com as nossas relações horizontais em paz, acertadas. A harmonia da igreja é a expressa vontade de Deus para nós, povo seu. A paz de Cristo, algo também muito interessante desse texto, é o árbitro, é o juiz em nosso coração. E o termo grego aqui traduzido por árbitro ou juiz fazia parte, sabe de quê? Do vocabulário esportivo daquela época. E refere-se àquele juiz, àquele homem que preside o jogo e distribui os prêmios. Você conhece muito bem qualquer esporte, quando um jogador comete uma falta, o árbitro para o jogo e ele é impedido de continuar. Por exemplo, o futebol. Quando o jogador comete uma falta, o juiz apita, ele para o jogo para cobrança de falta e muitas vezes ele mostra um cartão amarelo, se for uma falta muito dura, ele expulsa o jogador de campo. Quando transgredimos as regras, nós somos desqualificados para o jogo. O caminho para vivermos retamente é deixar Jesus Cristo como o juiz dos nossos corações, como o árbitro dos nossos corações, como o árbitro das nossas emoções. É dizer: Jesus, tu és o meu juiz, tu és o árbitro da minha vida. Porque quando nós transgredimos, Jesus levanta o cartão amarelo ou vermelho e nos adverte. Quando a paz de Cristo vai embora do nosso coração, nós podemos saber que alguma coisa está errada em nossa vida. Quem obedece à vontade de Deus tem paz interior. Mas quando saímos da vontade de Deus, sabe muito bem o que acontece. Quando nós saímos da vontade de Deus, a paz de Deus também sai do nosso coração. Perdemos essa paz. Assim, sempre que houver um conflito de motivos, a paz de Cristo tem de entrar e decidir o que deve prevalecer.
Muitas pessoas vêm e me perguntam: pastor, como é que eu posso saber a vontade de Deus? Como é que eu posso entender que Deus está agindo na minha vida? Qual é a vontade? Qual é a escolha que eu devo fazer? Eu respondo Colossenses 3,15. Porque Colossenses 3,15 diz isso. Quando eu estou com a paz, a certeza de Cristo no meu coração, Deus está nesse negócio. Deus está agindo. Quando temos paz no coração, nós podemos decidir o que deve ser feito. Quando temos paz no coração, temos gratidão nos lábios. Paulo diz lá, Paulo ordenou, sede agradecidos. É impossível ver um cristão fora da vontade de Deus, louvando sinceramente ao Senhor. Por exemplo, quando o rei Davi encobriu os seus pecados, ele perdeu a paz e a capacidade de louvar. Você pode ver isso no Salmo 32, você pode ver isso lendo o Salmo 51. Mas quando Davi confessou o seu pecado, ele voltou a entoar cânticos de louvor. Por isso, meu amado, seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro do seu coração, e seja agradecido. Que arma poderosa é essa primeira arma? A paz de Cristo. Mas vamos para a segunda arma, são 3 armas. A segunda arma poderosa de Deus que Paulo nos ensina aqui é a palavra de Cristo. Confere comigo, leia comigo o verso 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Você já aprendeu aqui comigo que naquela época os falsos mestres estavam tentando introduzir na igreja falsos ensinos. O gnosticismo, o legalismo, o misticismo, o ascetismo, enfim, um monte de ismos. Eles estavam tentando erradamente harmonizar a palavra de Deus com os seus ensinos errados, com os seus ensinos heréticos. Para aqueles falsos mestres, olha que coisa terrível, que coisa absurda, para aqueles homens, aqueles falsos mestres, a palavra de Deus não era suficiente. Por isso, Paulo escreve categoricamente aqui, Paulo afirma, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente, preste atenção, ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a poderosa arma que Deus nos dá. Essa ordem é a mesma que Deus estabeleceu através de Paulo em Efésios 3,17. E assim habite Cristo nos vossos corações. Eu vou destacar aqui algumas características desta poderosa arma de Deus que lhe conduz à vitória. Toda arma, né, tem as suas partes. Você sabe muito bem, eu servi o Exército Brasileiro, aprendi a manusear o fuzil, e quando a gente aprende a manusear o fuzil, a gente sabe o nome de cada parte do fuzil. Temos lá o carregador, tem a coronha, tem o cano, enfim, várias partes. Essa arma chamada Palavra de Cristo também tem algumas partes, algumas características muito interessantes para conduzir você à vitória. Primeira característica, ser cheio da palavra de Deus é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Olha a primeira parte do verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não ser um cristão cheio da palavra de Cristo, sabe o que é? É ser um cristão desobediente. Pegou aí a visão? Não ser um cristão cheio da palavra de Cristo é ser um cristão desobediente. A palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração, e não pobremente. Agora, você há de ouvir comigo,
que hoje em dia o chamado analfabetismo bíblico é assustador. Os púlpitos estão ficando vazios da palavra. É teologia da prosperidade, é teologia do coach, é teologia disso, teologia daquilo, mas não ensinam a palavra. Infelizmente, não vemos mais a escola bíblica dominical acontecendo regularmente aos domingos. Não há mais interesse em se aprofundar na palavra de Deus e ser revestido do maior e mais poderoso conhecimento que qualquer ser humano possa ter. Meu amado irmão, qualquer conhecimento é maravilhoso. A pessoa poder se dedicar na área que ela trabalha, na sua área profissional, é algo tremendo. Ela poder fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ela aprendeu. Isso é tremendo, é maravilhoso, é muito válido. Mas não há conhecimento mais poderoso do que se aprofundar na palavra de Deus. E hoje o analfabetismo bíblico é assustador. As pessoas não se preocupam em aprender da palavra. E sabe o resultado disso? É catastrófico. Catastrófico. Nós vemos crentes fracos, crentes imaturos, crentes derrotados, porque não conhecem a palavra de Deus. Fala-se hoje, do tal do mimimi, crente mimimi, geração de crente mimimi, que não pode receber uma admoestação, que não pode receber uma exortação, que não pode trabalhar com afinco, sempre que faz alguma coisa na igreja, espera algo em troca. Falta conhecimento da palavra de Deus e conhecimento profundo. Afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou: errais não conhecendo as Escrituras. Segunda característica, ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz Paulo. A palavra que habitar traz a ideia de habitar como dono da casa e não como inquilino. Você mora na sua casa, ela é sua, que bom. Você faz o que quer nela, ela é sua. Mas o inquilino, ou ele paga um aluguel e não pode fazer praticamente nada, apenas morar, ou então ele está ali por um tempo, é um hóspede. Quando Paulo diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está dizendo o seguinte: sinta-se à vontade com a palavra de Cristo. Paulo ordena o seguinte: você aí, more com a palavra de Deus. Não como hóspede que passa aí um dia ou dois numa casa, mas como um habitante da casa que jamais sai dela. Faça obra na sua casa, mude, cresça, amplie, habite a palavra de Cristo em você. Terceira característica, ser cheio da palavra promove conhecimento bíblico. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meu amado, a igreja é uma agência de ensino da palavra. Uma das coisas que um pastor mais faz é ensinar a palavra. O conselho de Paulo, do velho pastor Paulo ao jovem pastor Timóteo, é: pregue a palavra, ensine a palavra, admoeste com a palavra. Os crentes devem ser cheios da palavra, não para reterem o conhecimento para si, mas para transmitir aos outros. Nós temos que instruir e ensinar a palavra aos outros. Igreja é um lugar de tratamento, um lugar de cura. E esse tratamento, essa cura, vem pelo ensino e aprendizado da palavra de Deus. Quarta característica dessa arma poderosa de Deus, que é a palavra de Deus, é que ser cheio da palavra produz aconselhamento. Olha a segunda parte do verso 16 de Colossenses 3. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como eu já afirmei aqui no ponto anterior, a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um hospital. A igreja foi feita para tratar as pessoas, para curar as pessoas. Meu amado, meu querido, os cristãos, os crentes
devem aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. Nós devemos estar capacitados para esse trabalho de aconselhamento bíblico. Paulo ensina isso lá em Romanos capítulo 15, verso 14. Olha o que diz lá. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Quando abandonamos esse princípio bíblico de aconselhar, de instruir, isso leva as igrejas a desviar-se para o engano. E isso faz com que se pense que o aconselhamento bíblico é insuficiente, é ineficaz. E qual é a consequência terrível disso? Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou dizer. Quando não se aconselha biblicamente, a causa é o fracasso da igreja. E aí nós vamos ver o quê? Cristãos doentes emocionalmente e tantos outros buscando ajuda em modismos terapêuticos ou em pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E tem gente até crente, até que busca conselho, sabe aonde? Nas redes sociais, como se rede social fosse o lugar para aconselhamento. Por isso, meu querido, revista-se dessa poderosa arma de Deus, que é a palavra de Cristo. Habite ricamente em você a palavra de Cristo e que você possa aconselhar o outro com muita sabedoria. Terceira e última arma poderosa de Deus. Essa é linda. A terceira e última arma poderosa de Deus que Paulo nos ensina aqui está no verso 17 de Colossenses 3, o nome de Cristo. Vamos ler comigo? Abre lá, vê lá. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu amado, o cristão deve viver pelo poder do nome de Cristo e para a glória de Deus. Nossas palavras, nossas ações devem ser sempre realizadas em nome de Jesus. Não deve haver na vida do crente contradição entre as suas palavras e as suas ações, entre o seu comportamento na igreja e na sociedade em que vive. Eu lembro bem de uma história, já contei várias vezes na igreja, do sepultamento de um irmão, diácono de uma igreja, que na igreja era um homem abençoador, mas a sua família não era crente. E quando no culto de despedida, no corpo ali na igreja, ou o pastor dizendo, porque o irmão diácono fulano era um irmão que amava as crianças, era um irmão que era amigo de todos, era um grande amigo do pastor, ele era uma bênção, ele fazia muitas coisas aqui na igreja, ele ajudava a todos, ele ouvia a todos. A viúva não crente falou para o pastor, peraí pastor, um momento, deixa eu ver se eu estou no sepultamento certo, porque esse homem aí, lá em casa não era assim. Olha que tristeza. Pode ser até uma história até engraçada, mas eu não vejo graça nisso não. Por quê? Porque nós devemos ser, na sociedade, o que somos na igreja. Não deve ter contradição entre as nossas palavras e as nossas ações, nosso comportamento na igreja e na sociedade. Toda a vida do crente é sagrada. Isso quer dizer que tudo, meu amado, tudo mesmo, o que o cristão falar, o que o cristão fizer, deve ser digno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo o que você falar tem que ser para a glória de Deus. O que diz lá Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cristo é superior no seu viver, meu amado. Cristo é superior no seu viver, minha amada. Por isso, o cristianismo que você vive é integral. Todo o ensino da palavra de Deus deve ser aprendido, deve ser cumprido.
todas as coisas são sagradas para você, porque você tem que fazer tudo em nome de Jesus Cristo. É toda a vida do crente que fica debaixo do nome de Jesus, e não somente uma parte. Nós devemos interpretar essa expressão em nome do Senhor Jesus como o elemento ou a esfera do agir. Perceba, nada indigno de Cristo pode ser feito, nada incoerente, nada confuso, nada absurdo deve ser dito ou feito em associação com Jesus. Mas tudo deve ser feito de tal maneira que a santa presença e o caráter de Jesus não sejam ofendidos, pelo contrário, tudo deva ser para glorificá-lo. Quando fazemos algo por meio de palavras ou em ações, em nome de Cristo, estamos reconhecendo a autoridade de Jesus. Então, mesmo uma pequena atitude, uma breve palavra, um rápido pensamento, deve ser realizado para honrar e glorificar o nome de Jesus. Pois agindo assim, nós estaremos utilizando perfeitamente esta poderosa arma de Deus para alcançarmos a vitória que o Senhor tem para nós. Muita gente, mas muito crente mesmo, pensa que para falar em nome de Jesus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se em nome de Jesus isso vai acontecer. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, mística. O nome de Jesus é que a sua vida, a sua fala, as suas atitudes, o seu pensamento, sejam todos eles para glorificar o nome de Jesus. Concluindo, terminando, na palavra de hoje, nós aprendemos que o apóstolo Paulo menciona 3 poderosas armas de Deus que nos conduzem à vitória. A primeira arma poderosa de Deus é a paz de Cristo. A segunda arma poderosa de Deus é a palavra de Cristo. E a terceira arma poderosa de Deus é o nome de Cristo. Eu vou terminar com uma história bem interessante a respeito do que se pode fazer com o nome de alguém. Presta atenção. Há muitos anos, na Arábia, 2 irmãos herdaram com a morte do pai milionário uma fortuna imensa e decidiram que através dela fariam alguma coisa que pudessem perpetuar os seus nomes. Gastaram algum tempo pensando no assunto até que o irmão mais jovem chegou a uma conclusão e começou a trabalhar o seu plano. O mais jovem pegou um enorme bloco de pedra e foi pouco a pouco devastando, dando forma e por fim fez um bonito, majestoso obelisco. Na base desse obelisco, ele gravou uma inscrição onde o nome dele aparecia com destaque. Então, numa rodovia movimentada daquela cidade, ele colocou ali aquele obelisco, aquela obra. Enquanto aquele jovem viveu, enquanto aquele homem viveu, ele tomou conta e cuidou, cultivou flores, limpava o obelisco, e assim muitas pessoas paravam lá para vê-lo mais de perto. Todavia, claro, com o passar dos anos, aquele homem morreu, o irmão mais novo morreu, e outras gerações surgiram, e a história do obelisco foi perdendo sentido e o interesse, até apagar-se por completo da mente do povo o significado da inscrição e do nome do homem que estava escrito ali. O mesmo, no entanto, perceba, não aconteceu com o irmão mais velho. A decisão do mais velho foi totalmente outra. Era uma decisão humana, despretensiosa e altruísta. Na elaboração dos planos, aquele homem, o irmão mais velho, ele não se preocupou exatamente com a perpetuação do nome dele em si, mas pensou num gesto de amor ao próximo. O próximo de hoje e no próximo do amanhã, que fizesse lembrar o seu nome por séculos sem fim. Assim, ao longo da mesma rodovia, num planalto onde não havia água por perto e nem sombra, ele mandou cavar um poço, cercou o poço com pedras dispostas, que ficou muito bonito, e ao redor ele cultivou árvores frutíferas. Nenhuma inscrição foi colocada onde pudesse ser destacado o seu nome. Embora os anos se passassem, aquele homem também veio a falecer.
e as novas gerações tomassem o lugar das antigas, jamais o nome daquele homem se tornou esquecido, porque a sua história continuava sendo repetida fielmente de uma para outra geração. E aquele lugar se tornou um verdadeiro oásis, onde o viajante com sede, com fome, podia descansar um pouco à sombra das árvores, matar a sede e comer dos frutos. Preste atenção, meu querido. Foi exatamente assim que Cristo fez para que o seu nome permanecesse para sempre. Cristo andou fazendo bem e para provar o seu amor para com a humanidade perdida, e deu a sua vida para salvá-la. Agora, depois de séculos, de 2000 anos, o nome de Jesus continua sendo proclamado ainda hoje. E todo aquele que se encontra cansado, que se encontra oprimido, acha refrigério e paz à sombra dos braços do Filho de Deus, que continuam estendidos, prontos a receberem aqueles que nele creem. Com isso, meu amado irmão, minha amada irmã, cabe a você e a mim continuarmos a perpetuar o poder do nome de Jesus, ensinando e vivendo o poder do nome de Jesus Cristo através da sua poderosa palavra, que nos traz uma paz acima de todo o entendimento. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém. Terminou. Chegamos ao final aí de mais uma palavra. Eu tento fazer a palavra o mais breve possível, irmãos, mas não dá não. Aí já estamos aí com 36 minutos. Mas tudo bem. Sei que vai ser uma bênção, que foi uma bênção para você aí, e vai ser uma bênção também para aqueles que assistirem depois. Então, vamos terminar, vamos fazer a oração, e não esqueça de nos ajudar a compartilhar. Vamos orar primeiro. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meia esperança, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão e irmã que ouviu essa palavra aqui agora, ou que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém. Então fica aí, não esqueça de nos ajudar aí, divulgando o nosso canal no YouTube, compartilhando. Faça como muitos irmãos fazem aí, eles copiam o link, botam lá no Facebook, colocam no seu Instagram, manda o link lá para as pessoas no WhatsApp, enfim, nos ajude a que esse canal alcance mais e mais pessoas, e assim muitos possam ser abençoados, como você foi abençoado com essa palavra. E não tem só essa palavra, estamos aí com mais de 200 vídeos. Olha quanta mensagem, tem pastor Moisés, daqui a pouco já vai ter uma mensagem para cada dia do ano, né? Mais de 200 vídeos aí. Então, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma noite feliz, que você tenha uma noite de paz. Membro da nossa igreja, vejo você domingo que vem, se Deus assim permitir, e terça-feira que vem estaremos juntos para assim podermos continuar a palavra de Deus. Fique com Deus, uma noite feliz, uma noite abençoada, e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Tchau!